Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai falar de um cara que deu muito foco para a relação terapêutica. E continuando a nossa série sobre abordagens da psicologia, hoje a gente vai falar de Carl Rogers. Ele nasceu em 1902 em Illinois, nos Estados Unidos, numa família cristã muito fundamentalista, o que gerou uma dificuldade para ele criar vínculos com as pessoas. O que só foi acontecer quando ele entrou na faculdade de agronomia. Mas no segundo ano ele percebeu que queria seguir um caminho religioso, então ele foi estudar o ministério. E foi aí que numa viagem para a China, numa conferência cristã, ele se deparou com outros tipos de cristãos não fundamentalistas e percebeu que ele podia ser um pouco mais liberal. Essa experiência na China foi a semente para ele ter pensamentos mais liberais, que foram a semente para o desenvolvimento de sua própria psicologia. Como as crenças religiosas eram muito fortes dentro dele, ele decidiu fazer teologia, mas logo ele passou para a psicologia, percebendo que existia mérito fora da igreja, principalmente trabalhando ao lado ou próximo daqueles que precisavam de ajuda. A partir daí, ele trabalhou num centro de orientação infantil por 12 anos. E lá ele adaptou o processo formal de psicoterapia, como já era conhecido, para a sua própria abordagem que vai ser conhecida como terapia centrada no cliente. E aí ele lançou alguns livros a respeito dessa experiência, um pouco da abordagem dele, e com isso ele foi chamado para dar aula. O fato dele já ter experiência, ele já estar no mercado e ter a sua própria abordagem facilitou muito os processos criativos, porque naquela época as abordagens já firmadas, já clássicas, botavam muita pressão em quem estava começando. Então a pessoa não podia sair muito daquela caixinha. E ele, com aquela liberdade, pôde inovar. E essa liberdade o fez perceber que a relação terapêutica era de extrema importância. As teorias, as bases eram sim importantes, mas é exatamente essa troca, essa relação que fazia toda a diferença. E é por isso que quem procura essa abordagem, quem está nesse processo psicoterapêutico, não é um paciente que fica passivo diante do médico, diante do psicólogo, mas é um cliente. Ele está ali ativamente dentro do processo. Em 1945, a Universidade de Chicago chamou para montar um centro de aconselhamento baseado nas suas ideias, baseado na sua abordagem. Ele permaneceu como diretor até 1957. E foi em 1951 que ele finalmente lançou uma obra com a teoria formal sobre sua abordagem, chamado Teoria Centrada no Cliente. E foi extremamente bem aceita. Em 1957 ele foi para a Universidade de Wisconsin, onde ele começou a ser restringido pelo departamento de psicologia. Como era de se esperar anos antes, isso aconteceu agora, nesse momento. Ele prezava muito pela liberdade, inclusive dos seus alunos, de seus clientes e do seu próprio pensamento. Essa liberdade para ele era parte fundamental do processo de aprendizagem e também do próprio processo psicoterapêutico. Em 1963 ele acabou parando de dar aula e foi para o Instituto Ocidental da Ciência do Comportamento na Califórnia. E aí ele ajudou a estabelecer, a montar os Centros de Estudos da Pessoa, que era uma reunião de pessoas, uma espécie de associação de pessoas livres que se ajudavam mutuamente, com profissões de ajuda mesmo. E aí por 12 anos ele trabalhou com grupos nessa associação e foi livre para poder experimentar, inventar e testar suas ideias. Entre os principais conceitos da abordagem rogeriana estão o campo da experiência, o self, congruência e incongruência e a tendência à autoatualização. O campo da experiência é aquilo que acontece num determinado evento, num determinado momento com a pessoa e a relação dela com aquilo. Então, enquanto a gente está passando pelas situações da vida, há uma diferença entre o que de fato está acontecendo objetivamente e aquilo que eu estou percebendo. Se eu estou me comunicando, se eu estou conversando com alguém, a minha consciência se foca em determinadas coisas, dependendo dos meus processos psíquicos. Portanto, são percepções e sensações individuais, que acabam sendo muito influenciadas pelos processos psíquicos e pela biologia de cada pessoa. Esses processos psíquicos e biológicos, eles tendem a fazer com que a gente foque em qualquer relação ou no perigo, para ficar atento, e no perigo eu quero dizer qualquer tipo de perigo, até aqueles subjetivos, o perigo de se sentir inferior, o perigo do abandono, enfim, cada um tem o seu próprio processo psíquico, mas faz com que a gente então se volte para esse perigo
ou então em experiências seguras e agradáveis. Por isso que esse campo da experiência, ele é limitado. A gente não está vendo aquilo que é real, mas sim o que é limitado pela nossa individualidade, por esses processos. E até por isso que ele, de certa forma, é considerado o oposto do que a gente viu semana passada com a comportamental de Skinner, onde qualquer estímulo é percebido pelo indivíduo. Aqui, o indivíduo, por conta desses processos, ele, entre aspas, escolhe os estímulos que ele vai botar foco. Já o self, diferente do self que a gente já falou aqui em outros momentos, em outras abordagens, aqui é aquele que vivencia a experiência. E ele muda, ele não é imutável. Então, conforme a experiência, no campo de experiência, está sendo vivido, está sendo experienciado, o self se molda a isso. Então, nessa experiência minha com vocês aqui, o meu self está de uma maneira, mas daqui a pouco, com outra pessoa ou com outro objeto, ele se molda por conta desse campo de experiência. Portanto, o self é como a pessoa se vê, como eu me vejo, como vocês se veem, e ele é baseado nas experiências que vivemos, nas estimulações presentes e nas expectativas futuras. O desconforto, a angústia e a insatisfação acontece quando a gente percebe que a gente, ou seja, o nosso self, é diferente do self ideal, aquilo que a gente gostaria de ser e percebe que não é. E isso é um obstáculo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Nós deveríamos nos aceitar como somos e não ficar mirando em algo que a gente não é. A congruência é quando três coisinhas são iguais, estão na mesma pegada. Aquilo que a gente quer expressar, ou aquilo que a gente está expressando, o campo de experiência e a tomada de consciência. Quando essas três coisas, esses três elementos presentes na gente estão iguais, existe uma congruência entre a gente. Existe uma congruência daquilo que a gente experimenta e vivencia. Ou seja, não há ruído, não há diferença entre aquilo que a gente está falando, a experiência dessa troca, aquilo que a gente percebe, tudo isso é igual. Um bom exemplo é a criança. É a criança recém-nascida ou com pouco tempo de vida. Quando ela está com fome, ela está inteira com fome. Ela expressa fome, ela quer comer. E ponto final. Um outro exemplo, na verdade, é um texto zen budista que fala: quando estou com fome, como. Quando estou cansado, sento. Quando estou com sono, durmo. Ou seja, eu vivencio aquilo que eu preciso vivenciar. Já a incongruência, é claro, é exatamente o oposto. É quando essas três coisinhas, a expressão, o campo de experiência e a tomada de consciência não batem. Quando eu estou me sentindo mal, mas eu falo, tá tudo bem. Isso é uma incongruência. É entendida como uma inabilidade de entender o que está acontecendo com a gente, mas também de expressão, de não saber expressar direito aquilo que está sentindo, experienciando. Quando a incongruência é sobre a tomada de consciência e o campo de experiência, é quando há a repressão. A mesma repressão que a gente falou na psicanálise, por exemplo. Quando a coisa vai para o inconsciente. Porque a gente não sabe o que está fazendo. A experiência e a tomada de consciência não se comunicam. E quando a incongruência é sobre a expressão e a tomada de consciência, eu não consigo dizer exatamente aquilo que eu sinto, penso ou experiencio. E aí essa pessoa é percebida como inautêntica, mentirosa e até desonesta. Mas em geral é uma falta de autocontrole e de autoconhecimento, de consciência pessoal. Ela não é capaz de expressar seus reais sentimentos e pensamentos por medo e até por velhos hábitos. Mas há na gente uma tendência natural de nos tornarmos cada vez mais congruentes. Essas diferenças entre comunicação, experiência e consciência acabam se aproximando de uma igualdade com o tempo. E é essa tendência chamada tendência de autoatualização. Mas olha só, não é porque ela é natural que ela necessariamente vai acontecer, porque a gente se sabota. E essa tendência é facilmente reprimida, embotada, deixada de lado. Mas quando uma pessoa se sente livre, livre de crenças limitantes, livre das experiências do passado ou mesmo do presente, das expectativas futuras,
essa força natural, essa tendência age como um motivador dominante do processo psíquico como um todo. Por isso, a importante experiência de Rogers no campo da psicologia enquanto um estudioso, enquanto um pesquisador, sem a rigidez de certas abordagens já existentes. E por isso que ele defendia tanto os seus alunos e começou a trabalhar com grupos, trazendo liberdade e assim fazendo com que as pessoas se aproximassem mais dessa autoatualização, da pessoa como um todo, desse self ser entendido como algo ideal por si mesmo. Eu me basto em mim. Mas e você? Tá mais incongruente ou mais congruente com relação à forma com que você se expressa, as experiências que você tem e a tomada de consciência de tudo que te permeia, inclusive dos processos psíquicos e biológicos? Um beijo no seu coração e até a próxima.